Olá, pessoal do terceirão. Esse é o vídeo complementar à atividade de vocês sobre a Revolução Francesa. A gente precisa entender que esse conteúdo ele é muito extenso e a gente vai trabalhar com ele dividido em dois blocos, tá? Um primeiro bloco, antecedentes e revolução. Um segundo bloco, que é o período napoleônico. Então, vamos fragmentar para que a gente consiga dar conta com muita tranquilidade e também com facilidade. É um conteúdo que sempre vai aparecer em provas de vestibular, só para mencionar essa informação com vocês, porque ele é um demarcador cronológico. Como assim? A gente tem vários eventos que aconteceram na história do mundo e que alguns desses eventos eles são muito importantes a ponto de mudarem as formas de visões ou como a gente compreende a temporalidade. A Revolução Francesa é um desses marcos. Quando a gente tem, ou a gente estudou lá a Antiguidade, a transformação da pré-história para a Antiguidade é o surgimento de uma tecnologia, a escrita. Quando a gente estudou a Antiguidade para a Idade Média, a invasão dos povos bárbaros, muda o período, né? São grandes marcos que acabam fazendo com que as cronologias sejam alteradas. Esse terceiro evento esse evento que a gente está estudando agora, que faz parte do grupo das revoluções burguesas, ele é um marco. Ele é um marco que alterna o tempo entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Tá? Então, por isso que ele é muito importante e por isso que ele acaba sendo lembrado em boa parte das provas de vestibulares, certo? Então, vamos lá. Revolução Francesa. Primeira coisa que a gente tem que entender é que existe um grupo de conjunto de fatores que são os antecedentes. Nenhuma revolução começa do nada. Ela tem que ter motivações. Que motivações são essas? Primeiro ali que eu coloquei, Guerra dos 7 Anos. Isso aí é uma guerra entre a Inglaterra e a França. Quem é que sai prejudicada? A França. Quem é que gastou muito com essa guerra? A França. Tá? Por que a gente estuda primeiro os Estados Unidos para depois estudar a Revolução Francesa? Porque primeiro o evento começou antes nos Estados Unidos, né? Socorro financeiro aos Estados Unidos. Quando a Inglaterra começa com aquelas restrições, aqueles impostos, e os colonos começam a articular um movimento de revolução e de separação entre colônia e metrópole, a gente vai ver que a França, mal intencionada, obviamente, porque a Inglaterra sempre foi a sua rival, ela vai estar tentando socorrer financeiramente os Estados Unidos. Isso aparece naquele filme da Maria Antonieta, com o objetivo de, digamos assim, dar um tapinha de luva na Inglaterra, tá? Crise na agricultura. A gente tem um problema seríssimo, são várias crises sucessivas na economia e elas vêm do campo, né? A sociedade francesa ela ainda vive nesse período, em 1700 e alguma coisa, ainda num regime de servidão. Não, mas não acabou lá na Idade Média? Não acabou. Ainda existem nobres com grandes porções de terras e que acabam submetendo pessoas que vivem ali a um regime de servidão. Isso faz com que basicamente a economia da França se estruture do campo. E aí o campo, quando passa por um período de estiagem, uma crise ou qualquer outra coisa, qualquer outro problema, acaba que o recolhimento dos impostos é baixo. Então, a gente tem várias coisas que demandam muito dinheiro do monarca francês. Guerra, socorro aos Estados Unidos para dar um tapinha de luva na Inglaterra. A arrecadação ela é baixa porque várias crises na agricultura estão ocorrendo. Então a receita que o nosso monarca, o Luís XVI, ele teria que arrecadar, ela está sendo muito baixa perto dos gastos que ele está tendo. O filme Maria Antonieta, ele mostra isso, aquele luxo, aquele esplendor todo da coroa, mas que está massacrando um povo para conseguir dar continuidade ao seu modo de vida. E aí a gente vai ter um antecedente bacana que é a queda da Bastilha. A gente vai estudar ele isolado. Peço que tenham bastante atenção porque esse período é um período das imagens também. A gente vai trabalhar com várias. Eu acho elas sensacionais para que a gente consiga compreender o período. Lembrando que a gente está falando de uma sociedade estamental.
Ou seja, a sociedade está dividida em camadas. Nenhuma dessas camadas ela é móvel. Eu sou servo, eu posso passar a ser nobre. Não existe. Rigidez social. Nasce no estamento, permanece no estamento. Então a gente tem um primeiro estamento, o rei, o nobre, enfim. Um segundo estamento, que seria o clero. Um terceiro estamento, o povo. Só que nem todo mundo nesse terceiro estamento é uma pessoa humilde, sem posses. A gente tem uma camada que está dentro desse terceiro estamento e que é uma camada rica, muito enriquecida, muitas vezes possuidora de títulos de nobreza, mas que paga muitos impostos. Essa camada é a burguesia. Então a gente tem um problema aí muito complexo. Indivíduos que não pagam impostos e que são sustentados por um terceiro estamento, a classe mais baixa. Mas dentro desta classe mais baixa existem indivíduos que são super endinheirados e eles não vão admitir e não vão concordar em continuarem a ser explorados por um monarca e principalmente não terem medidas que beneficiem a sua classe, como por exemplo o incentivo da industrialização, de maquinofatura e por aí vai. Medida essa que a Inglaterra já tomou durante a Revolução Industrial. Continuando, pessoal, então são vários eventos que vão culminar numa Revolução Francesa. Então a gente já sabe que o cenário é de crise. Primeiro evento que a gente vai ter, a Assembleia Nacional Constituinte. São vários nomes que a gente vai ter aí de processos que são decisivos nesse negócio chamado de Revolução Francesa. A Assembleia Nacional Constituinte, ela vai, digamos assim, convocar os Estados Gerais. Ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro estamento vão ser consultados com o objetivo de ver o que vai ser feito na França para recuperar as finanças, né? Então é bem aí na França, nesse período, que surge a ideia do partido de direita, partido de esquerda, né? Porque era a galera que sentava à direita ou a galera que sentava à esquerda, né? Geralmente a esquerda era o terceiro estamento, um pouco mais reacionário. Mas depois a gente vai ver lá com os partidos mesmo, os jacobinos, os girondinos, quem é que senta na esquerda e quem senta à direita. Continuando, tá? Então, vai ser convocado os Estados Gerais para que eles possam dar a sua opinião. Só que o problema é que a gente tem um terceiro estamento que tem muita gente. Meu Deus, 90% da população da França compõe o terceiro estamento. É um chute, não lembro. E a gente tem um número muito inferior que compõe o primeiro e o segundo. Como os votos aqui na Assembleia são por estamento, o terceiro estamento, mesmo sendo maioria, vota isolado, enquanto que o primeiro e o segundo, baseado nos seus interesses, vão estar sempre votando junto. Então essa Assembleia Nacional, que é a convocação dos Estados Gerais, acaba dando em nada, porque o terceiro estamento fica muito pistola com o cenário que se compõe. Ou seja, somos a maioria, mas não temos direito de voto de maioria, né? Agora os outros lá que são a minoria se juntam, eles conseguem 2 votos, né? Então é um processo muito complexo, muito complicado e que não vai resultar em muita coisa. Mas esse terceiro estamento, ele tá muito raivoso. E a primeira reação do terceiro estamento vai ser a queda da Bastilha. Quando foi 2019, eu lembro que eu montei esse material, claro, eu vou atualizando ele, né? Mas eu lembro assim, galera, esse ano é ano de queda da Bastilha, a gente tá comemorando, vamos ficar ligado e sempre cai uma questão sobre a queda da Bastilha. É bom procurar sempre os aniversários que a gente comemora no ano que a gente vai fazer vestibular. É bacana, porque sempre vai cair alguma coisa aí comemorativa, né, retroativa. Bom, queda da Bastilha, 14 de julho de 1789. O terceiro estamento, ele se une, muitos campesinos armados por quem tem dinheiro no terceiro estamento, e invade a Bastilha. O que é a Bastilha e por que a queda dela se torna um marco de transição entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea? Por quê?
porque aqui ficava preso todo mundo que discordava do rei. Então todo mundo que era meio contra a ideia do absolutismo, pregava o liberalismo econômico, todos aqueles ideais assim mais iluministas, eles acabavam sendo presos e acabavam ficando aqui na Bastilha. E aí, quando ela cai, quando os campesinos, um exército de mais de 1000 pessoas, tomam a Bastilha, esse evento ele é considerado assim um divisor de águas. E esse divisor de águas acaba sendo toda essa mudança de pensamento dentro da França, que não vai mais admitir o poder instaurado em uma única pessoa, o rei. Bom, então a partir dessa queda da Bastilha, o povo meio que vai começar a batalhar, o Terceiro Estamento, por melhorias. Uma delas é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai tentar, é um documento que vai tentar dizer o seguinte: todos somos livres e todos possuímos igualdade em direitos. Algo que o Primeiro e o Segundo Testamento não querem admitir. Por quê? Porque senão eles seriam colocados no mesmo pé que um cidadão comum ou que um burguês, tá? É um documento importante, tem várias sanções. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Todos aqueles ideais lá do iluminismo acabam aparecendo nesse documento. Bacana ler, e tem no livro de vocês alguns desses artigos colocados também. Bom, também a gente tem um pouco, se fala nesse momento, mas uma Constituição Civil e do Clero. É importante, no livro não traz, mas acaba comentando que o clero é rebaixado à condição de funcionário do Estado. A gente está tentando tirar essas marras e o poder que o clero possui. Então, né, a gente vê o clero, obviamente, o Primeiro Testamento, aí os nobres, ou o segundo, depende de como você analisa os fatos, brigando pela Constituição. A gente não quer, a gente quer destruir, porque eles estão percebendo que eles estão perdendo seus direitos, as suas regalias, por serem considerados pessoas não melhores, mas com mais privilégios na sociedade. Bom, aí a gente vai ter um evento chamado de monarquia constitucional. Isso acontece em 1791. É interessante porque o rei ele começa a sucumbir às pressões que são feitas, principalmente do Terceiro Estamento. E a gente vai ter uma monarquia constitucional, ou seja, o rei governa por um documento, tipo a Inglaterra. Divisão do governo francês em 3 setores: executivo, legislativo, judiciário, né? É nesse momento que a revolução deixa de ser popular e ela começa a se tornar algo mais assim geral e generalizado. Bom, essa monarquia constitucional ela não vai ter muita aderência. A gente vai ter alguns partidos que vão se formar aí na França, em que vão ser consultados nesse negócio chamado de Assembleia Legislativa. Aqui eu coloquei alguns figurões, né? Robespierre, líder dos jacobinos, Danton e Marat, que são membros então dos sans-culottes. Sans-culottes é a mesma coisa que Cordeliers, são nomenclaturas aí que eu aprendi dessa forma, então eu estou tentando ensinar para vocês atualizado, né? Esse aqui é o símbolo dos jacobinos, o gorrinho vermelho, né? Então é um partido mais reacionário, que defende ideias mais populares e que não está aliado à burguesia. A gente também tem os sans-culottes. Por que eles ficaram conhecidos dessa forma? Em função das roupas que utilizaram, né? Os líderes desse partido, Danton e Marat. A gente já vai falar um pouquinho sobre eles. Então, aqui sobre esses partidos que vão surgir ainda na monarquia constitucional. Partido Girondino, grava isso, representam a alta burguesia. Importante essa informação. Esse material, não se preocupem, eu vou mandar para vocês, tá? Vamos para o segundo grupo, jacobinos.
A baixa burguesia, as camadas populares francesas defendiam uma maior participação popular no governo. É botar a galera para juntar e criar decisões. Partido Republicano, sans-culottes, eram radicais, defendiam profundas mudanças na sociedade. Isso é muito complexo também. É um partido muito radical, será que ele vai ter, digamos assim, espaço para governar e legitimar suas decisões? É um pouco complexo. Planície ou pântano, La Plaine, né? Aparecem essas duas nomenclaturas. Partido formado pelos membros do terceiro estado, que não eram partidários dos jacobinos ou dos girondinos, e que também não eram revolucionários como os cordeliers. Então é um outro grupo não tão reacionário, que não é nem girondino nem jacobino. Bom, pessoal, a gente também ainda vai ter um processo de uma guerra que vai acontecer na França. A Áustria e a Prússia, ela, digamos assim, vai assinar uma declaração de Pillnitz, que vai, digamos assim, tentar organizar de novo a monarquia na França. Então, já é monarquia constitucional, o que mais vai acontecer com a França? Capaz do Luís XVI perder a cabeça, né? Vamos pensar que a Europa é toda dividida em reinos e que Áustria e Prússia também são reinos. Se de repente a França vira uma república, talvez o movimento de que a Áustria e a Prússia se tornem repúblicas também vai acontecer. E aí isso não vai ser visto com bons olhos. Então a Áustria e a Prússia, numa tentativa de reorganizar a política na França e restituir os poderes do monarca, vão entrar em guerra com a França. Essa guerra aí vai ter um cara muito importante, que vai ser o líder do exército francês, que vai dar uma camaçada de pau nesses caras. E esse cara aí é um cara de 1,5 metro, que a gente vai estudar daqui a pouco mais também. Também a gente vai ter esse período aí da Convenção Nacional, após a guerra. Então a gente vai ter aí uma série de encontros desses todos partidos, burguesia, exaltados, e aí vai dar um rebuliço muito grande, e essa demanda muito grande de acabar e destituir o monarca vai gerar na queda do Luís XVI, consequentemente a sua execução. Também é nesse período Convenção Nacional que a gente vai ter esse novo calendário aí que vai ser criado, né, a partir das estações do ano. Então cada estação tem um conjunto de meses, cada mês vai receber uma nova nomenclatura, né? Então brumário, frimário, é bem engraçadinho esse calendário da Revolução. Ele vigorou durante um bom tempo, né? De 1792 até 1805. Bom, o Luís vai cair e o que vai acontecer na França é que os partidos, aqueles girondino, jacobino, eles vão ser fortes lideranças que vão começar a governar a República na França. Então a gente tem os jacobinos são bem populares, mas também eles não querem associação com os girondinos. E aí isso é muito complicado, porque eles vão criar um período chamado o período do terror jacobino. Eles vão caçar, matar e terminar com todos os indivíduos que são contrários aos jacobinos. Então é uma perseguição muito grande que vai acontecer na França. Eles até vão criar esse comitê da salvação pública. O problema dos jacobinos é que os girondinos mandaram matar o Marat, que era sans-culottes e que tinha uma aliança com os jacobinos. Então é aí que vem essa raiva deles e amplia-se a caçada aos girondinos. Depois a gente vai ter os girondinos no governo, a reação termidoriana, tiramos os jacobinos, os girondinos são a alta burguesia, e esses caras aí não vão se manter muito tempo também, porque a economia tá um caos, e aí a gente vai ter o período napoleônico. Bom, gente, isso aí é para os próximos capítulos, espero ter solucionado as dúvidas de vocês e até a próxima!